Congresso Nacional da Abrajet. Obrigado a você que nos acompanha aí pelo Instagram, que nos acompanha também pelo YouTube. Você que já acompanhou o primeiro painel, agora nós teremos uma palestra muito importante de promoção humana, de integração com todos os setores da sociedade, visando exatamente melhorar a situação para todo mundo, investindo no turismo, criando as melhores condições. Nós queremos aqui agradecer os patrocinadores, os apoios, sem os quais nós não teríamos este congresso aqui em Belo Horizonte, que vai reunir, já está reunindo, o pessoal já está chegando, não é, presidente? O Zé Aparecido Ribeiro, nosso presidente aqui, em Minas Gerais. Quantos que deverão estar aqui? Nós teremos 80 jornalistas de 17 estados. 80 de 17 estados. Ou seja, Minas vai estar na vitrine a partir de agora, já está na vitrine. Amanhã a gente vai ter no Palácio da Liberdade a abertura, o coquetel, não é? Para fazer a parte. O mundo tem que ter ritual e tem que ter liturgia. E nós vamos colocar o Brasil dentro do Palácio da Liberdade. Isso, para nós mineiros, é muito importante, não é? É a diferença entre preço e valor. Isso é valor. Só nós temos isso e podemos falar de peito aberto. Então, para você que nos acompanha, lembrando que o apoio aqui é da Codenge. A Codenge é a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, que vem fazendo um trabalho sólido através do Tiago Toscano e toda a equipe também. O governo de Minas Gerais, que transformou o turismo num segmento do Estado, uma situação de Estado, e não só o sazonal. Eu gosto de turismo, invisto no turismo. Não gosto de turismo, não invisto no turismo. Quer dizer, coloca um burocrata, a pessoa não entende do que está fazendo, é bem intencionado, mas, me desculpe, tem que ser tipo o nosso secretário Leônidas, sem nenhum favor, né? Ele fala por si mesmo, é quem nos acompanha no blog, dos blogs, nas redes sociais. É um trabalho muito bem feito e que já vem colhendo frutos. O Ministério do Turismo também, né, o governo federal. Sem ele também a gente não teria o congresso aqui em Belo Horizonte. O trabalho nos bastidores, porque depois de pronto, todo mundo faz. É o chamado profeta do fato consumado. Agora, a batalha que foi de todos os colegas, temos que reconhecer, né? O Antônio Claré, em Brasília, no Ministério, né? O Zé Aparecido, quantas vezes vocês foram lá? Né? Pelo menos 5 vezes. A Sandra coordenando tudo isso, fazendo nada virar coisa, né? O Luiz, né, também dando um duro enorme, quer dizer, porque é uma associação, gente, ninguém é obrigado a estar nela, não. A gente que escolhe. Agora, a vida é feita de escolhas e depois de quê? De você pagar o preço pela escolha que fez. Se foi inconsciente ou não, o preço vem, é no mundo real, não tem outro jeito. Então, todos os colegas, né, o presidente da Abrajet Nacional já está aqui em Belo Horizonte, ele chegou no domingo, né, e comemorou aí o 6.0, e nós mostramos um pouquinho do que é ser mineiro, né, Zé? Já levamos logo para onde? Para jantar. Tudo se decide em torno da mesa. A gente fala muito isso, né? Vocês viram lá o Biden mais o Xi lá da China, né? Uma boa conversa, gente. O que é a guerra? É quando você não consegue resolver através da conversa. Isso é fundamental. Apoio também do SESC, né? Da FUMEC, esse auditório maravilhoso aqui. O pessoal da equipe de som, temos que dizer, impressionante, viu? Eu tenho apresentado várias solenidades, essa aqui está no hall daquelas que você não tem problema de som. Às vezes, na hora do mais importante falar, o microfone não funciona. É um negócio danado. Aqui está tudo bem, tudo maravilhoso, é apenas o começo para esquentar os motores aí do nosso congresso, não é? Que vai até domingo, é bom lembrar isso, não é? Temos também a APA, Associação Amigos do Palácio das Artes, nos apoiando. O apoio institucional do Palácio da Liberdade, Circuito Liberdade, Fundação Clóvis Salgado, Minas Criativa, Mais Turistas, a Liberdade mora em Minas, e também a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, com o governo do Estado, através do nosso secretário Leônidas Oliveira.
Apoio do trade turístico da MHB Hotelaria. E nós vamos ter aí no Bristol, né, de Lourdes? A BH Plaza, tá? Tudo bem, viu? Eu falei o outro hotel aí, mas tudo faz parte do nosso momento turístico, né? Temos que divulgar todo mundo. Então, nós estamos no BH Plaza, né, que fica ali na Timbiras, perto do terminal que vai para o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, né, o terceiro melhor do país e um dos maiores do país hoje. Porque também, como é que você traz o turista? Você faz a propaganda, né, Osório? E depois, como é que tem que ter estrada para ele passar e tem que ter aeroporto para ele chegar, né? Porque não adianta, o cara não vem voando de asa dele, né? Então, a infraestrutura é muito importante. E o nosso aeroporto, imagine Belo Horizonte sem um aeroporto internacional, Presidente Tancredo Neves, gente. Né? Nós seríamos um campo de aviação, igual tem lá em Barbacena, que é da Aeronama, é um campo de aviação, não é um aeroporto. O Zé Aparecido que conhece bem essa parte de aeroportos no mundo. Temos também a produção e gestão da nossa produtora e Zimbro. É uma realização da Abrajet Minas e a Abrajet Nacional. Bom, então agora à tarde, não é tarde não, nós estamos 11h09 da manhã, né? Ainda é amanhã. Tivemos o primeiro painel e agora nós vamos ter um momento muito especial, você que está aí nos acompanhando pelo Instagram e também pelo YouTube. Não saia do ar, fique conectado aí, porque agora nós vamos convidar uma palestrante muito importante, referência, a Isadora Rodrigues Nascimento Santos, que está aqui conosco e vai nos dar o prazer de uma palestra. Viu, Isadora? Você pode chegar aqui no palco? Vamos pedir aí. Pode encaminhá-la. Lembrando que a Isadora é advogada, especialista em cidadania e direitos humanos no contexto das políticas públicas e em direitos da mulher. Ela é produtora de conteúdo, palestrante e autora do perfil, perfil @olhar cotidiano. Então, nós teremos aí a palestra dela, muito aguardada, não é? É muito importante que ela vai agora nos brindar. Palestrante, autora do perfil, que você pode acompanhar aí, coloca perfil @olhar cotidiano. Ela tem sempre muito o que falar, o que refletir na condição dela, que é muito importante para nós aqui, dentro da programação do nosso congresso, né, Sandra Coelho? Nós temos que pegar todo o aspecto social, todos os segmentos, não é? Para a gente poder ter um painel democrático e, principalmente, transparente e múltiplo. O mundo é múltiplo, né? Nós temos 8 bilhões de humaninhos aí, cada um de um jeito, é o que forma a humanidade, não é verdade? Se quer investir na humanidade, só investir no menino na rua, não é? Porque a humanidade está ali, ó, no dia a dia, você que nos acompanha. Isadora, um bom dia para você, seja bem-vinda, e com você está a palavra. Obrigado. Bom dia, eu que agradeço o convite, é muito prazeroso estar aqui hoje, e também é muito representativo, né, enquanto mulher negra com deficiência. Eu estou aqui hoje representando muitas pessoas e espero que abrindo portas também para outras pessoas ocuparem esses espaços, né? Eu vou começar me descrevendo. Eu sou uma mulher negra, de pele escura, tenho cabelo black, curto. Estou usando brincos de argola, batom vermelho. Estou usando uma blusa amarela, uma calça preta. Estou aqui sentada no palco, segurando o microfone. E aqui do meu lado tem uma mesinha com um tecladinho que eu vou acompanhando de vez em quando uns pontos que eu separei para trazer para cá, porque é muita coisa para falar e a gente acaba, né, se empolgando e não quero me perder, então vou aqui acompanhando. Eu sou, como já foi dito, né, advogada, produtora de conteúdo sobre raça e deficiência, através da página Olhar Cotidiano, no Instagram e também no YouTube e Facebook, Olhar Cotidiano _, que é o meu @. E também
estou iniciando agora uma página para poder indicar lugares. Eu gosto muito de sair, conhecer lugares novos, trazendo também a perspectiva da acessibilidade, né, para falar desses locais. Então, hoje, eu sou, né, aqui uma pessoa com deficiência, trazendo um pouco da minha visão sobre a questão do turismo acessível. Mas, para poder falar sobre esse assunto, eu queria trazer um pouquinho assim, do que é a deficiência, né? A gente ainda precisa avançar muito no entendimento do que é deficiência. E a Lei Brasileira de Inclusão, né, a lei que está em vigência aí desde 2016, ela vai falar que considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual, sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação efetiva aí na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, em resumo, o que é deficiência, né? A deficiência ela está associada às barreiras impostas pela sociedade. Deficiência não é uma doença. A gente tem lutado muito ao longo da história para poder desconstruir essa ideia de deficiência associada à incapacidade. Então, a deficiência ela é isso, né? Quando a gente se depara com barreiras essas que podem ser de acessibilidade, de acolhimento, de inclusão, a gente percebe que, na verdade, a questão ela não está no indivíduo com algum tipo de lesão, né? Ela está na sociedade. E aí, assim, né, muitas pessoas que podem estar assistindo hoje podem pensar assim, não, mas eu não conheço ninguém com deficiência, não faz sentido. Será que esse público ele é realmente tão significativo? E sim, gente, nós somos aí quase 20% da população, né? A gente está falando de uma população de mais de 18 milhões de pessoas. Então, é um público muito importante. E também lembrando que qualquer pessoa pode vir a se tornar uma pessoa com deficiência, né? Então, a velhice ou uma fatalidade da vida pode ocasionar que uma pessoa possa se tornar uma pessoa com deficiência, né? Então, além de ser um público significativo, a gente está falando de 18 milhões de pessoas, isso corresponde a mais ou menos 8,9% da população. Então, é muita gente. Hoje, né? Segundo os últimos dados aí do IBGE, e pensando que, como qualquer pessoa está sujeita a se tornar também uma pessoa com deficiência, a gente precisa minimizar essas barreiras aí impostas pela sociedade para que a gente tenha um futuro cada vez mais inclusivo, né? Então, a gente precisa trabalhar minimizando essas barreiras, tanto diretamente, enquanto profissionais, quanto indiretamente, cobrando acessibilidade, que é muito importante, né? Às vezes a gente fala, não, mas eu não trabalho com acessibilidade, então eu não sei como ajudar. Mas, se uma pessoa que está me ouvindo hoje, que seja passar o que ela ouviu para frente e internalizar que a acessibilidade é importante, a gente já está trabalhando indiretamente para um futuro mais inclusivo, né? Então, é isso. Hoje, pensando em turismo acessível, partindo da ideia da comunicação, eu queria simular uma viagem, né, com vocês, enquanto pessoa que gosta de conhecer lugares novos, que merece ocupar lugares, né? E quando eu vou pensar em uma viagem, a primeira coisa é entender que o direito de ir e vir ele é garantido para todas as pessoas, né? Independente de terem deficiência ou não, isso é uma coisa garantida por lei. E também que a Lei Brasileira de Inclusão ela assegura o direito acessível
de turismo, né, de turismo acessível a todas as pessoas com e sem deficiência. O artigo 42 da Lei Brasileira de Inclusão, ele vai falar assim que a pessoa com deficiência tem direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer em patamar aí de igualdade com as demais pessoas, sendo garantido o acesso a bens culturais, a programas de televisão, cinema e outras atividades culturais, a monumentos de importância cultural, eventos e também a eventos esportivos, né? Então, a gente tem esse direito garantido por lei, que é essa Lei Brasileira de Inclusão. Ela é muito completa, muito robusta, e ela também precisa ser colocada em prática, né? Porque, apesar de ser uma lei muito complexa e completa, poucos conhecem ainda, né? Então, pensando numa viagem, né? Quando eu vou, Isadora, vou planejar uma viagem, como as informações elas chegam até mim? Ou então, como eu posso chegar até essas informações quando eu vou procurar um destino? Será que os caminhos eles estão abertos para me receber? Tudo vai começar com uma pesquisa de lugares, né? Então, se eu vou viajar, a primeira coisa, não decidi ainda para onde, vou ali jogar no Google, vou pesquisar em blogs de viagem, de turismo. Só que, a partir daí, eu já preciso de acessibilidade. Eu preciso que o site que eu for escolher seja compatível com o leitor de tela que eu uso. O leitor de tela é um software, né, de acessibilidade que tem nos computadores e celulares, que vai transformar textos em áudio. Então, os sites eles precisam ser construídos de forma a serem acessíveis a leitor de tela, de modo que eu consiga navegar sozinha, com o uso do teclado. Quem usa leitor de tela, normalmente, navega aí com teclado, não usa o mouse. E as informações também precisam estar dispostas de forma organizada para que eu consiga ter acesso a elas. Além disso, pensando em uma viagem, se eu quero, né, ali, comprar, usando aí o ditado, né, comprar o peixe ali de quem está vendendo, eu preciso que a informação que está sendo divulgada seja acessível. Então, você vai postar um vídeo da praia ali, eu preciso que esse vídeo tenha audiodescrição, por exemplo. Vocês viram que eu comecei a minha fala me descrevendo. Porque, se for um vídeo só com uma musiquinha de fundo e as imagens do lugar, eu que não enxergo 100%, né, ou uma pessoa totalmente cega, não vai conseguir entender o que está sendo disposto ali, né? Eu acabei não comentando nisso, mas eu sou uma pessoa com deficiência visual, tá? Eu tenho baixa visão, eu enxergo bem pouquinho, então eu preciso que as informações sejam disponibilizadas em áudio, para que eu entenda perfeitamente, com riqueza de detalhes. E se eu fosse uma pessoa surda também na hora de escolher o meu destino, né? Se eu não fosse uma pessoa surda oralizada, eu precisaria também de um plugin que vá transformar o texto ali em sinais, né, de libras. Então, é importante que o site também tenha esse recurso para a pessoa surda. Ou então, se eu tenho baixa visão também, eu preciso que as letras daquele texto, daquela divulgação, sejam legíveis para mim. Então, se for uma letra muito desenhadinha, rebuscadinha, para mim vai ficar mais difícil também interpretar essa informação. Um outro ponto, vídeos, né? Voltando para os vídeos, além de audiodescrição, que eu já comentei aqui, é importante que tenha intérprete de Libras, né? A janelinha lá de Libras, e legendas também, porque isso vai ajudar pessoas surdas ou ensurdecidas oralizadas. Então, já no primeiro momento, se não tiver acessibilidade, eu não vou conseguir nem procurar para onde ir, né? Então, supondo que deu tudo certo, eu escolhi meu destino, estava acessível e tal, vamos para o momento da compra de passagens, né? Foi comentado aqui mais cedo, né, que as estradas elas precisam estar livres e também que
que é necessário ter aeroportos, né, preparados para receber. Só que pessoas com deficiência também, na compra de passagem, seja de ônibus ou de avião, se o site não for acessível, já não rola, né? Não é sempre que a pessoa com deficiência vai ter um acompanhante ali para auxiliá-la no dia a dia. Então, o ideal é que ela faça todas as etapas ali com o máximo de autonomia possível. Uma dificuldade que eu me deparo muito também na hora de viajar, por exemplo, é fazer o check-in do voo, né? Que não costuma ser muito amigável, principalmente pensando na usabilidade de leitor de tela. Então, paralelamente à compra de passagens, eu também vou precisar escolher onde que eu vou me hospedar, né? Eu já escolhi o lugar, mas e a hospedagem, e hotel, pousada, enfim. Eu preciso, de preferência, de um local que tenha uma boa localização, que tenha café da manhã, né? Porque café da manhã de hotel é tudo de bom. E eu gosto também de dar uma ligada para o pessoal do hotel para sinalizar que eu tenho deficiência. Falar, olha, estou indo, né? Eu já queria pedir para registrar aí, para eu chegar lá e não causar aquele impacto, porque eu já sei que, normalmente, nos lugares que eu vou, as pessoas se assustam. E por que eu falei de conceito de deficiência aqui no início da minha fala? Porque as pessoas se assustam porque não conhecem o que é deficiência. Então, se a gente tirasse já a ideia de incapacidade lá de trás, eu não causaria esse frisson todo, assim, né? Então, não custa ligar ali para o hotel para poder já deixar eles avisados. Uma outra coisa, quando eu vou pesquisar sobre opções de hotel, eu gosto de ver rede social. Eu tenho Instagram, né? Eu comentei que sou produtora de conteúdo, então eu sigo um monte de blog de indicação de viagem, de turismo ali, e eu quero me deparar com uma rede social de um hotel, de uma pousada, etc., que seja acessível, que eu olhe o post ali falando as nossas instalações, os quartos são amplos e tal. Eu quero saber a descrição desse quarto. Então, se não tiver acessibilidade, também não rola, né? Um outro ponto. Vamos supor, novamente, que deu tudo certo, comprei minha passagem, tal. Lembrando que atendimento para a pessoa com deficiência no aeroporto, né, qualquer tipo de deficiência, existe, tá? A gente pode reivindicar sem problemas. Eles estão, em geral, preparados, sim, para nos receber ali, dar todo o apoio. E aí, vamos lá, deu tudo certo, cheguei no meu destino, cheguei no hotel. O que eu preciso? Primeiro, um atendimento anticapacitista, né? E o que é capacitismo? Capacitismo é a discriminação por motivo de deficiência. Então, o capacitista ele vai considerar que a pessoa com deficiência ela é incapaz, que ela não consegue fazer atividades ali do dia a dia. Vai considerar também um outro viés do capacitismo, né, que é tão completo, né, e complexo, considerar que a pessoa com deficiência é um super-herói por estar ali naquele espaço. Então, já vai emocionar, tipo, ai, que bonitinha ela viajando sozinha. E um atendimento anticapacitista tem que ser muito cuidadoso, porque também a gente reproduz muito capacitismo nas nossas falas. Então, chegar para uma pessoa com deficiência e falar assim, nossa, mas que bonita você, né? Pena que você tem uma deficiência. Ou então, você vai chegar num ambiente e vai pedir um auxílio ali, aí vai falar, desculpa, mas aqui nossa empresa não tem braço para isso. É capacitismo. Ou então, indiretamente, ele vai fazer uma piadinha com deficiência, vai usar deficiência como algo pejorativo. Então, você vai, na minha frente, chamar seu colega tipo, para me ajudar, por exemplo, e vai, você não está ouvindo, você está surdo? Usar isso como um xingamento.
ou chamar de cego. Enfim, usar a deficiência como algo negativo, né? São vieses do capacitismo que a gente precisa tomar muito cuidado, principalmente em atendimento a público, porque o capacitismo ele é estrutural, né? Assim como racismo, machismo, enfim, outras formas de discriminação, LGBTQIA+, né, fobia, etc., a gente tem que tomar muito cuidado para não desrespeitar, né, o público que a gente está atendendo. Um outro ponto também que eu preciso, chegando lá no hotel, né, é que o ambiente seja acessível. Então, um piso tátil para eu conseguir me localizar. Piso tátil, né, aquele que tem no chão, em relevo ali, que a pessoa com deficiência visual ela consegue se orientar pela bengala. Tem o piso direcional, o piso alerta. O direcional para você seguir seu caminho, o alerta para te avisar de um obstáculo. É importante também que o elevador tenha braille nos botões e também tenha alto relevo nos números para eu conseguir apertar sozinha. Às vezes eu quero sair do meu quarto e ir para a recepção, eu não quero ter que ligar para alguém ir lá me buscar, sabe? E o elevador também precisa falar para eu saber em qual andar que eu estou. Principalmente em hotéis, né, que os andares são todos iguais, falar é fundamental para eu conseguir me localizar. Outra coisa importante é que os caminhos que eu vou andar sejam livres de obstáculos. Então, às vezes, mesmo tendo piso tátil, eles colocam o piso tátil terminando no meio de um obstáculo ali, um carrinho de levar produto de limpeza, por exemplo, ou então uma placa, já vinha até tipo placa de aviso de piso molhado colocado ali em cima do piso tátil. Então, assim, os caminhos eles precisam estar livres, né? Um outro ponto também que é legal é para eu conseguir chegar no meu quarto, o número do quarto também precisa estar em relevo, né? Para eu conseguir saber qual que é o meu quarto, porque geralmente não é. E as portas são todas iguais. Aí, às vezes, eu tenho que ficar contando as portas ali no corredor para saber qual que é meu quarto. Minha memória já é fraca, então, assim, às vezes a pessoa me fala uma vez, eu já esqueci depois de 5 minutos. Então, o ideal é que tenha o máximo de acessibilidade para eu conseguir achar ali a porta do quarto sozinha. Outra coisa, cartão magnético, né? A gente tem muita... Hoje, as chaves são em forma de cartão ali, e, às vezes, você precisa direcionar um lugar específico do cartão ali no leitor para conseguir abrir a porta. Isso precisa ser sinalizado em relevo também para a pessoa com deficiência visual, porque senão não vai ficar meia hora ali para conseguir abrir a porta, né? Então, eu sempre peço, geralmente não tem, às vezes marcar com durex ali, e a gente dá o nosso jeito. Uma outra coisa, pensando em quem tem deficiência auditiva, por exemplo, que os avisos em todos os locais sejam luminosos. Então, assim, saída de emergência, aviso luminoso. Aviso luminoso também, se a pessoa tocar a campainha ali no quarto para entregar alguma coisa, serviço de quarto, etc., que mostre uma luz para a pessoa com deficiência auditiva saber que está sendo tocada a campainha, né? Que ela não vai ouvir. Também, pensando em pessoas cadeirantes, eu estou falando sobre outras deficiências aqui, porque muito na ideia de entender que eu estou abrindo portas e que não adianta acessibilizar só para mim, né? Então, pensando em pessoas cadeirantes também, portas largas, corredores largos, opções de quartos adaptados. Às vezes, tem um quarto adaptado num hotel com, sei lá, mais de 300 quartos. E existem leis que garantem, né, o turismo acessível, e uma delas fala que você precisa de ter 10% dos quartos acessíveis a pessoas com deficiência nos lugares, nos hotéis. Então, garantir isso é muito importante, porque vai que a pessoa cadeirante ela quer viajar com uma turma de 10 pessoas, também cadeirantes. Aconteceu já, uma vez eu estava com os amigos de São Paulo aqui em Belo Horizonte, e aí eu queria fazer um turismo com eles, conhecer, né? Paulista, conhecer BH e tal, a gente gosta.
E aí era uma turma de 8 pessoas. E aí a gente ia visitar um museu e na internet não tinha nada falando sobre acessibilidade, assim, para visitar as exposições. Isso já tem alguns anos. E aí eu liguei para lá, para o museu, e falei assim, olha, eu estou com uma turma de 8 pessoas com deficiência visual, a gente precisa de auxílio, o que vocês vão fazer? Tipo, joguei na mão deles. Porque pode acontecer, gente. A gente fala, eu não me deparo com muitas pessoas com deficiência por aí, mas a gente está falando de um público de 18 milhões de pessoas no Brasil. Então, assim, qualquer um está sujeito a receber, a ter que atender uma pessoa com deficiência. Enfim. Um outro ponto é que haja acessibilidade também dentro do quarto. Então, eu chegando no quarto, eu quero entender onde estão as coisas, principalmente tomada, né, que a gente depende muito hoje para trabalhar, carregar telefone. A primeira coisa que eu pergunto é, cadê a tomada? Também os avisos que tem dentro do quarto, então, em relação a cardápio, horários, informações de passeios. É muito importante a gente ter essas informações também disponibilizadas de forma acessível. Então, o QR Code ali pode ser um aliado muito bacana para a gente que tem deficiência visual, por exemplo. Um cardápio. Eu vou muito puxar sardinha para o cardápio em QR Code daqui a pouco, mas qualquer informação que você consiga disponibilizar ali em QR Code, a gente tendo uma sinalização em relevo também, para a gente achar o QR Code, né? A gente aponta o nosso celular ali, que tem o leitor de tela, e abre no telefone e consegue ler as informações, porque o meu celular vai me falar, né? Um outro ponto dentro do quarto. Imagina se aqueles produtinhos de cortesia que a gente ganha em hotel também fossem acessíveis. A gente ganha, né, shampoozinho, condicionador, muitas vezes, e as embalagens são todas iguais. Então, se tivesse uma sinalização em braille, por exemplo, para diferenciar um do outro, ou o próprio QR Code, já ajudaria bastante, né? Mas aí eu acho que eu estou sonhando muito alto. Eu gosto de sonhar alto porque vai que alguém acolhe essa ideia, né? Um outro ponto, no hotel, o mais importante de todos, café da manhã. Eu vou tomar meu café da manhã, geralmente, eu preciso de uma pessoa ali disponível para ir pegando as coisas para mim, tal. Mas, e se tivesse já um cardápio fixo? Porque café da manhã de hotel não costuma mudar muita coisa, né? Se tivesse um cardápio fixo, com as informações disponibilizadas ali também de forma acessível, braille e QR Code, porque também tem deficiente visual que não sabe ler braille, então só o braille não funciona. E há quem diga, não gosto de QR Code, prefiro cardápio físico, a gente fica limitado a celular. Tenho ouvido muito isso ultimamente. Gente, lute pelas 3 coisas. Sabe? Se você quer ter o seu cardápio físico, ótimo, leia seu cardápio físico. Se puder ter o QR Code no próprio cardápio físico para a pessoa apontar o celular, lute por ele também. Cardápio em braille, lute por ele. Apesar de que cardápio em braille tem que se atentar, porque ele também precisa sempre ser atualizado, né? Porque não adianta você disponibilizar um cardápio em braille de 2010 e a gente está em 2023 hoje, o cardápio já mudou, às vezes o ingrediente que está ali nem existe mais. Então, é muito legal se a gente pudesse escolher com autonomia. Eu quero ter autonomia para escolher o que eu vou comer. Às vezes, a pessoa que vai me auxiliar ali no café da manhã, porque não tem cardápio, por exemplo, ela vai me trazer tudo de uma vez, às vezes coisas que eu nem quero, porque também ela não vai poder ficar por minha conta ali uma hora e meia do tempo que eu estou ali no restaurante, já traz tudo de uma vez e é ruim, né? Assim. Então, quanto mais ferramentas para a gente ter autonomia também nessa parte, melhor. E se eu for passear na cidade, né? Se essa cidade também, lá, hospedagem está ok, mas eu quero conhecer lugares novos, né? Eu comentei que eu gosto de sair e tal. Se a cidade não for acessível, eu também vou ficar presa. Então, assim, e acessível básico. Se eu estou num hotel maravilhoso, que tem acessibilidade lá dentro, atendimento massa, só que se essa calçada desse hotel for toda esburacada,
eu vou cair, vou me machucar e não vou conseguir passear, eu vou voltar para casa e ainda ficar no prejuízo, né? Ou então, se não tiver piso tátil na cidade, não vou poder me localizar ali com autonomia, não vou conseguir andar com autonomia. Se não tiver transporte público acessível, pensando em pessoas com deficiência visual, pensando em pessoas usuárias de cadeira de rodas, enfim, precisa de transporte público acessível, precisa de sinalização acessível, braille. Uma coisa que eu não comentei também mais cedo dentro do hotel, tudo que for de sinalização, gente, precisa ser tátil também. É muito importante, né? Porque às vezes a gente tem só coisas escritas tipo na cidade a plaquinha do não pise na grama. Todo mundo se depara com isso. Ela precisa ser em alto relevo também, né? Que senão eu vou pisar na grama e eu estou certa de pisar na grama, porque ninguém me avisou, né? Pensando também em cidade acessível, se eu quero conhecer um museu, eu contei aquele caso mais cedo, eu quero chegar nesse museu e conseguir aproveitar uma exposição como qualquer outra pessoa. Então, uma pessoa ali preparada para me receber, para me atender, é importante. A audiodescrição é importante demais para quem tem deficiência. Rampa, para quem tem, né, que usa cadeira de rodas, enfim. Um outro ponto é essa questão também do acolhimento dentro dos ambientes internos, né? Então, até cinema, por exemplo. Outro dia, uma amiga estava me contando, ela é cadeirante, que ela foi ao cinema, e aí ela foi com mais 2 pessoas, e o assento reservado, que é lei também, né, que deve ter, para cadeirante, o espaço, né, para cadeirante, na verdade, tinha uma cadeira só do lado dela, sendo que ela estava com mais 2 pessoas. Então, tipo, uma das pessoas que ela convidou teve que assistir o filme longe dela. Você está assistindo um filme ali, você quer comentar com a pessoa. Você vai no cinema com alguém é porque você quer interagir, você quer, né, tipo, nossa, que cena legal, tal. Então, tira sutilmente a possibilidade da pessoa com deficiência ter um lazer ali. Um outro ponto também, né, às vezes esse atendimento capacitista, como é que ele se dá aí no dia a dia? Uma vez eu fui num bar aqui em Belo Horizonte, era até meu aniversário, e aí eu pedi um drink, né, que era tipo cortesia da casa, tal, né? E, gente, hoje eu tenho 27 anos, acho que isso foi há uns 2 anos atrás, eu tinha 25. E aí o garçom, eu falei que eu queria o drink, aí o garçom ficou horrorizado que eu pedi o drink, porque na cabeça dele, eu tendo deficiência, eu não podia tomar. Então, assim, ele ficou realmente, tipo, não, você vai pedir, você não quer um suco? Aí eu falei, não. Então, por essa ideia mesmo de que a gente não pode, que a gente é muito angelical, né? O pensamento capacitista ele vai muito para esse lado, né? Então, gente, saindo um pouco desses exemplos, que são muitos que eu poderia falar aqui até amanhã, mas a gente não tem esse tempo, quando a gente vai pensar em acessibilidade, a gente tem que entender que a gente, quando não coloca em prática, né, a gente está passando uma mensagem para a pessoa com deficiência de que ela não deve estar naquele lugar, que aquele lugar não é para ela. Você está, quando você não pensa em acessibilidade, em um atendimento acolhedor, você está passando a ideia de que a pessoa com deficiência visual ela tem que se manter invisível, tem que se manter reclusa, porque ela não deve ocupar espaços. Então, se você fecha uma porta para mim, você está pedindo para eu continuar lá na base da pirâmide da visibilidade, né? Então, tem que cuidar muito desse ponto, né? Porque a invisibilidade de pessoas com deficiência ela já se dá em tantas esferas, né? Mercado de trabalho, por exemplo. A taxa de participação na força de trabalho das pessoas sem deficiência, recentemente, né, segundo o último IBGE, foi aí de pessoas sem deficiência de 66%, enquanto de pessoas com deficiência foi de 29%. Então, pessoas
com deficiência participam muito menos do mercado de trabalho do que pessoas sem deficiência. A desigualdade ela persiste até pensando em pessoas que têm nível superior. Então, assim, a taxa de participação das pessoas com deficiência foi de 54% e de pessoas sem deficiência foi de 84%. Então, as oportunidades elas não estão sendo distribuídas de forma igualitária, né? Pensando também que a gente tem uma lei de cotas que garante a contratação de pessoas com deficiência e tal. Beleza, não basta você só contratar, você precisa ter meios e ferramentas para manter a pessoa com deficiência no mercado de trabalho e também ferramentas para que ela se desenvolva. Então, eu, Isadora, eu preciso de um computador com leitor de tela, eu preciso de um ambiente acessível, eu preciso de pessoas que acreditem em mim, no meu trabalho, né? Preciso de pessoas que entendam que deficiência não é um problema, para que haja realmente inclusão efetiva aí no mercado de trabalho. E pensando em turismo, por exemplo, se você quer atender de forma acessível, construir locais acessíveis, por que não contratar pessoas com deficiência para dar consultorias? Porque, se você também fizer da sua cabeça, sem ouvir pessoas com deficiência, não vai funcionar, né? Você vai acabar fazendo errado. Existe uma máxima dentro do mundo PCD, entre aspas, que é o nada sobre nós sem nós. Então, não adianta você construir algo sem a participação, sem ouvir pessoas com deficiência. Então, a gente precisa de ter pessoas com deficiência participando da construção dos projetos. E, além de que uma equipe, quando ela é diversa, ela tem cada vez mais ideias, e isso, pensando em capitalismo, também te gera dinheiro, né? Uma equipe ali que possa trazer cada vez mais projetos e mais possibilidades de crescimento é ótimo para a sua empresa. Então, além disso, também, se você amplia a sua equipe pensando em diversidade, você também alcança um público mais diverso. Então, quanto mais preparada, mais gente vai chegar até você. Eu prefiro muito mais chegar e fazer reserva num hotel, por exemplo, que tenha acessibilidade ali nas redes sociais, que vai me apresentar como é que é o lugar antes de eu ir, do que ficar pelejando ali, tendo que ligar para o hotel e falar como é que é o quarto, como é que é não sei o quê. Eu quero ter essa autonomia, né? Então, é um diferencial e eu acho que vale muito a pena, né? A gente precisa entender que a acessibilidade, quando ela é colocada em prática, quando a gente pega aí o jeito e está disposto a ouvir também outras pessoas, isso acaba sendo algo natural. Então, a gente tem que trabalhar mesmo para garantir cada vez mais abertura de espaços, garantir que outras pessoas também ocupem, porque a gente está pensando aí em um futuro diverso, nós somos diversos, a gente está cheio de pessoas aí também abertas a ser aliadas na luta, e a gente precisa de pessoas com e sem deficiência, né, trabalhando juntas aí para garantir mais inclusão. Então, eu acho que o caminho é esse. Eu acho que um turismo acessível ele começa inicialmente pelo diálogo, pelas oportunidades de fala, igual essa que eu estou tendo aqui agora, pelas trocas, pela curiosidade, e aí que essa curiosidade também seja positiva, porque também a gente tem que cuidar muito da nossa fala, da forma que a gente se dirige a outra pessoa, e estar mais disposto a aprender do que fazer da própria cabeça ali, porque se a acessibilidade é pensada como o último detalhe na construção de qualquer coisa que a gente for fazer, não vai dar certo. Então, a mensagem que eu queria passar é mais ou menos essa. E obrigada. Quem tiver dúvida, me segue lá no Instagram, no @olharcotidiano_. E vamos trocando. Obrigada.
Obrigada. Oh, claro. Isadora, parabéns aí pela apresentação. Obrigada. Muito bom. Altas dicas, né, João? Queria fazer uma pergunta. Dos lugares que você já viajou, qual a cidade mais preparada para receber, mais acessível que você já foi? A gente não tem um local que seja assim 100% acessível. Acho que isso ainda é uma coisa muito utópica. Mas São Paulo é uma cidade, São Paulo capital, é uma cidade muito aberta a pessoas com deficiência em geral. Tem muitos projetos, né? A cidade de São Paulo ela fervilha muito, né, nessa questão do turismo, das questões culturais. E lá também tem uma secretaria, né, de direitos das pessoas com deficiência que fomenta muita coisa. Então, São Paulo é um lugar bem acolhedor assim, nesse sentido. Óbvio que não dá para falar assim, não tem que melhorar nada. Não é isso, né? Mas assim, está no caminho certo, sabe, para a inclusão. E em termos de hotéis, assim, quais são os que você lembre que você passou melhores momentos e piores momentos também? Eu acho que vocês estão me expondo perguntando essa pergunta. Porque vai que esse hotel me chama para uma consultoria, né, futuramente. Mas, assim... Tipos de hotel, assim. Tipos, hotel né? fazenda é pior, hotel resort é melhor, hotel de cidade, essas coisas assim. Olha, eu acho que isso é muito relativo, porque, por exemplo, pode ser que um hotel fazenda ele não tenha recursos ali, né, não tenha estrutura para receber uma pessoa com deficiência, justamente, às vezes, por ser um ambiente mais rural e etc. Mas a gente tem, por exemplo, o Parque dos Sonhos, que é também ali na região do interior de São Paulo, que é um lugar que tem muitos recursos para pessoas com deficiência, inclusive de esportes ali acessíveis e tal. Eu acho que vai muito mais da vontade e da troca do que qualquer outra coisa, assim. Porque, às vezes, por mais que um hotel não tenha um piso tátil, por exemplo, para eu chegar no meu quarto, mas o atendimento é tão bom, tão bacana, que está compensando ali aquele ponto, sabe? Esse ano eu fui dar uma palestra em São Paulo, mais uma vez, citando São Paulo, que o hotel ele tinha ali suas falhas de acessibilidade, estava ali na área da Paulista e tal. A Paulista é uma área bem central e tem muito... a gente anda ali com muito conforto, né? As calçadas são amplas e tal, mas não tinha tantos recursos de acessibilidade no hotel, não tinha cardápio em QR Code, por exemplo, mas o atendimento era ótimo. Assim, pessoas muito dispostas. A pessoa falava assim, olha, Isadora, você quer tomar seu café da manhã? Eu já vou deixar, então, aqui agendado uma pessoa para descer com você, não tem problema nenhum. E tal. Então, assim, pessoas muito abertas, e até abertas a receber sugestões. Então, é relativo isso, assim. Eu acho que a gente tem, né, locais e locais. Eu fui para Brasília agora também, alguns dias atrás. Foi ok, mas aí, por ter muita gente no hotel, o atendimento já não estava tão atencioso assim, né, porque era muita demanda. Mas o elevador falava. Então, realmente, assim, às vezes é um ponto que é bom ali em outro que não é no outro. Mas, se a gente tivesse, por exemplo, uma rede disposta a contratar pessoas com deficiência ali para poder dar uma ajuda ali na acessibilidade e tal, talvez isso não seja mais um problema daqui para frente. Então, acho que primeiro vai partir dessa acessibilidade atitudinal mesmo, que é da vontade
em incluir, né, da atitude mesmo. Isabela, Zé Aparecido, eu sou o presidente da Abrajet aqui de Minas Gerais. Então, nós estamos falando para milhares de pessoas que estão nos acompanhando pelo YouTube, pelas redes sociais, pelo Instagram. Na função de jornalista, a gente precisa falar aquilo que agrada e aquilo que também não agrada. Aquilo que as pessoas querem e aquilo que as pessoas não querem ouvir, né? Em especial, o destino Minas Gerais. Nós temos que, né, aproveitar a oportunidade para mostrar o que nós precisamos evoluir, né? E o que nós precisamos evoluir em Minas Gerais em relação ao turismo. Você que é mineira, me parece que você é mineira, né? Você é de onde? Sou daqui, de Belo Horizonte. Então, uma Belo Horizontina falando para o mundo. Então, você pode falar aí, pode rasgar o verbo, porque aqui a gente não esconde a realidade, não. E, sendo um congresso de jornalistas de turismo, a gente espera estar contribuindo com o governo municipal, especialmente, porque nós vivemos na cidade, nós não vivemos... nós estamos no Brasil, em Minas Gerais, mas nós vivemos em Belo Horizonte. Então, o que você tem de recado para o prefeito de Belo Horizonte, para os gestores públicos da capital do nosso estado, que está recebendo aí 80 jornalistas de turismo do Brasil todo? Eu acho que mineiro é muito desconfiado, né? E quando a gente pensa em deficiência, ainda é mais, porque fica naquela assim, mas eu não consigo nem chegar na pessoa com deficiência para entender o que eu posso fazer. Então, primeiro, partir dessa ideia de desconstruir esse pensamento engessado aí do que é deficiência. Então, não encarar a deficiência como um problema. E, a partir daí, entender que pessoas com deficiência podem ocupar todos os espaços. Eu vejo que isso está melhorando. A gente tem aqui um festival que acontece, acho que esse ano foi o 3º, se eu não me engano, o Acessa BH, que é um festival de cultura acessível. Então, teve recentemente aqui em BH vários teatros, palestras, lançamento de livro, exibição de cinema com recursos de acessibilidade ali no Cine Humberto Mauro. Só que foi pouco divulgado, porque as pessoas, primeiro, não conhecem o que é deficiência ainda. Segundo, fica desconfiada ali, não quer chegar, fica meio que naquela de não vou me abrir muito. E terceiro, que, por essa pouca divulgação, acabam não considerando esses eventos importantes. Então, às vezes, o evento é construído ali com todos os recursos, né, profissionais preparados e tal, mas a própria pessoa com deficiência não fica sabendo, muitas vezes, porque não é amplamente divulgado. Às vezes, a própria comunicação do evento, vocês vão saber falar mais que eu, né, mas ela não vai dar conta sozinha, né, de fazer com que chegue a todas as pessoas ali de BH o que está acontecendo. Pois ela vai adoro. precisar de aliados, né? Mas eu te perguntar o seguinte, o deficiente que está lá em São Paulo, querendo vir para Belo Horizonte, ele vai descer no aeroporto internacional, o BH Airport, lá ele vai ter total assistência. E de lá para cá, você poderia nos dizer se tem transporte com eficiente para o deficiente? O transporte coletivo de Belo Horizonte é eficiente para o deficiente? A hotelaria de Belo Horizonte, não sei se você conhece, eu conheço um pouco da hotelaria, acho que sim, está, né? Mas dos serviços públicos que o deficiente vai encontrar em Belo Horizonte, atende? Não atende 100%, não.
A gente não tem um transporte público totalmente acessível. A gente tem algumas ferramentas, por exemplo, a gente tem um aplicativo que consegue avisar hoje os motoristas de ônibus que tem uma pessoa com deficiência esperando ali no ponto de ônibus, mas não é sempre que funciona, poucas pessoas conhecem, e falta um pouco também de fomento ali para fortalecer, né, esse recurso, economicamente mesmo. A gente não tem uma rua que seja totalmente acessível. A gente tem o centro da cidade, né, que é referência ali. Chegou em BH, você vai ali na Feira Hippie, Mercado Central, né? A gente tem calçadas que têm colocado o piso tátil de forma incorreta, terminando em obstáculos. É uma aventura vir para cá ainda. Não posso falar muito de hotéis aqui, porque eu moro aqui, né? Então eu vou hospedar na minha casa. Na minha casa, o atendimento é ótimo. Mas eu acho que tudo precisa ser muito conversado ainda. As coisas aqui, em Belo Horizonte, elas não estão prontas para receber pessoas com deficiência ainda, não. Tanto em relação a transporte dentro da cidade, quanto no trânsito ali, né, a pé, para quem tem deficiência visual e usa bengala ali, é perigoso em muitos locais. O povo de Belo Horizonte é solidário? Eu acho. Eu já fui em outros lugares assim. De forma geral, eu não tenho problemas quando eu preciso me deslocar sozinha. É claro, né, que às vezes você vai estar ali para atravessar a rua, por exemplo, você precisa de ajuda, vai ter uma pessoa que vai passar do seu lado, vai saber que você precisa de ajuda, porque você vai perguntar. Eu consigo perceber quando tem alguém passando perto de mim. E a pessoa vai passar reto e não vai parar para me auxiliar. Mas aí vai aparecer outra pessoa e vai me auxiliar. Isadora, minha última participação em um depoimento. Eu sou bacharel em turismo, sou licenciado em filosofia e bacharel em jornalismo. E, sobre a filosofia, um dos alunos mais brilhantes que tinham na minha sala, na PUC, e que sentava do meu lado, ele, Marcelo, o nome dele, eu não sei se você conhece, lá de São Rafael, né? Ele participa lá do Instituto São Rafael. Ele era um dos alunos mais brilhantes da turma. E o Rafael tinha, o Marcelo, aliás, o Marcelo tinha uma sensibilidade. Quando eu chegava na sala e que não estava muito bem, ele virava para mim e falou: seu dia hoje foi pesado, hein, Zé? Essa capacidade, eu não sei de onde vocês tiram essa capacidade, essa sensibilidade, né, de perceber, mesmo sem estar enxergando com os olhos, mas vocês têm algo que permitem a vocês que percebam nas outras pessoas como elas estão. Você consegue isso? Eu acho que isso não está muito relacionado à deficiência. É algo relacionado à sensibilidade mesmo, sabe? Assim, pode ser que, por a gente não enxergar, a gente seja mais observador em outros pontos. Mas, assim, vai de pessoa para pessoa, sabe? Eu não sei se está respondendo assim essa pergunta, mas eu acho que é muito isso, assim. Como ele tinha ali um contato mais próximo com você, né? Provavelmente considerava como um amigo, ele prestava mais atenção em outros pontos que outras pessoas ali que não têm deficiência não estavam percebendo. Mas eu acho que a deficiência ela não nos coloca como uma pessoa assim, mais extraordinária ali. Não, acho que é mais de pessoa para pessoa mesmo. Mas assim, que bom, né, que ele teve essa percepção, né? Com certeza. Eu não o conheço assim de nome falando agora, mas com certeza deve ser uma pessoa ótima e, enfim. Bem, nós estamos já aqui meio-dia
e 2 minutos, mas aqui nós somos donos do tempo, não é? Dentro do possível também. E é um prazer recebê-la aqui. E é uma coisa muito interessante, ver a contribuição, você que nos acompanha aí, através das redes sociais. A contribuição e a decisão de se fazer aí esse debate, esses painéis, durante todo o dia aqui, o aprendizado é uma coisa espetacular. E outra coisa, me veio também à minha mente aí, como é que a inteligência artificial vai trabalhar. Porque eu vejo o mundo, se você tem a mente positiva, você enxerga coisas positivas que existem. A humanidade não acabou porque tem mais gente boa do que ruim. Me desculpe, mas é verdade. Então temos que lutar, né? Não é a quantidade, é o jeito de pegar a tecnologia e fazer funcionar. E ela nos dá uma lição, Zé, inclusive para a mudança disso tudo. Percebeu? Porque é aquilo que o mais importante, tem aquele ditado, né? Não é percebido pelos olhos, é pelos olhos da alma, aquilo que você perguntou do Marcelo, seu amigo lá, que percebia você. Na verdade, ele sentia, né, a sua aura, a sua energia, o que você quiser chamar disso aí, que é o que eu, por exemplo, senti o seguinte no planeta até agora. Eu não sei de onde vim, nem para onde é que eu estou indo. Então, eu estou aproveitando o recreio. E esse recreio é maravilhoso. Quer dizer, a gente ter no Congresso essa oportunidade de falar com ela, não é? Quem está com a própria pele envolvida, não é? No processo. Você não está dando opinião, não é verdade? Você está falando da sua percepção e da sua vivência, né? E o volume de pessoas que têm o mesmo tipo, não é? De problema dentro de uma sociedade visual. A verdade é essa, né? Você vê lá, impressionante. Quer dizer, você imagina, a inteligência artificial, você apertou o botãozinho, ela já fala tudo para você. Chega no hotel, você põe o celular assim na porta, fala, porta 415, quer dizer, apartamento 415. E tem, tá? E tem, já está acontecendo. Já está acontecendo, já tem, que maravilha. Alguns aplicativos, por exemplo, que eu consigo apontar o meu celular, por exemplo, para um produto, e aí ele, pelo código de barra, ele consegue me falar ali validade, se é uma caixa de remédio, por exemplo, quantos comprimidos que tem. Maravilha. Ou então, apontar ali para qualquer pessoa, ele vai descrever aquela pessoa. Você tira uma foto, ele vai dar a descrição daquela pessoa. Então, assim, eu gosto muito da tecnologia, eu sou muito incentivadora da tecnologia. É isso aí. Mas a gente também precisa de pessoas humanas envolvidas, até para aprimorar, né, a tecnologia e colocar ela em prática. Então, às vezes, existe um aplicativo ótimo, mas a gente precisa de pessoas ali de carne e osso divulgando esse aplicativo, né? Então, é um trabalho ali conjunto. Acho que por isso que a comunicação ela é tão importante, né? É isso aí. O computador, o comando tem que ser da gente, do humano. Não é? Até mesmo porque eu fiquei pensando outro dia, de uma maneira primária, né? Se o computador ficar querendo fazer sozinho, eu desligo ele. Aí o outro falou, pois, mas ele tem uma memória e um sistema que ele vai burlar você. É outro desafio. E não é problema, problema gera problema. Você tem que pensar em obstáculo que gera obstáculo e que você vai até onde der. Né? Filosofia, eu sou formado na área, e eu e o Zé temos uma conexão enorme na questão de pensar o mundo, sair do sistema límbico, das emoções só, e julgar na razão e tentar analisar. Então, é mais um desafio, e a gente que é empreendedor começa a ver oportunidade de negócio. A Abrajet, por exemplo, sem nenhum favor. O que está acontecendo, o presidente Zé Aparecido, a Sandrinha, né, o Luiz aqui. Nós estamos na frente do sistema, está vendo? Isso que ela falou aqui hoje é histórico para nós, para a gente que tem possibilidade de lidar, transformar isso na política pública também, não só numa política privada, mas pública também. Por exemplo, o nosso secretário Leônidas, levando essa ideia, né, tem toda a possibilidade, o Zé pode fazer isso. Então, isso é muito importante, porque muda, não reforma, muda, né, dos chamados, o que ela colocou aqui também, das profissões invisíveis. Não é?
Aí tem um amigo meu que brincou outro dia, falou, o duro de ficar velho, João, é que as moças não veem a gente fica invisível. Aí eu falei, é mesmo isso é verdade. Né? O cara mais velho só não está nem aí. Você passa a não ter visibilidade mais. É da natureza humana, não é? O mais importante não é o hardware. Ele é importante, mas é o software que você roda. Qual é a função do corpo? É levar a alma para passear. Então, eu gosto de falar isso para vocês que estão acompanhando. Pensem nisso também. Aproveite o recreio que está entre a entrada e a saída do palco, porque é muito curto, sem nenhuma angústia. Vamos no light. Né? Os estoicos falam, resolva o que você pode resolver, o que você não pode, acompanha. Né? Aquele é um olho no gato, outro no peixe. Entendeu? Você fica esperando ali, você está pronto. Espere o inesperado, senão você não o encontrará. Você imagina quando vocês tiverem a ideia, a Abragete que teve, né, vocês três aqui, a Sandra, o Zé Aparecido e o Luiz, de quê? De quê? De fazer esse debate aqui. Porque amanhã que começa o Congresso, mas ele já começou hoje. E de uma maneira, ainda tem mais, a parte da tarde. Olha essa lição da parte da manhã, você que nos acompanha aí. Põe no seu recall, põe na sua mente e põe nas ações também. Se a gente tem condição de falar disso para os outros, por que não vamos falar? Falar, ó, Leandro, você olha aí que está tendo negócio. Ô, a BIH, o que vocês estão fazendo nesse sentido? Né? Nós temos o trade turístico. O que é a Abragete? Ela é o espelho que reflete os outros, não é? Que reflete a BIH, que é a hotelaria, que reflete a BAV, que reflete o trade, pô. Quem divulga? Somos nós. Né? Só é jornalista da Abragete quem for jornalista para começar. Jornalista. Nada contra, eu, por exemplo, sou jornalista, sou blogger. Isso é uma função, na verdade. É um substantivo? Mas é mais hoje é mais uma função, é mais um adjetivo do jornalista, um skill. Está na moda, os skills aí, né? Ou seja, os talentos que a gente tem e que, às vezes, pelo sistema de ensino, só fala um. Ah, ele é bom nisso, você pode ser bom em música, arte. Depende, tem gente que é impressionante. Daí a gente faz uma brincadeira para rir, até o Leonardo da Vinci. Quer dizer, na verdade, era o nome dele. Mas os 20, os talentos que a gente pode ter, né? Vocês estão começando agora, nós que nunca paramos de começar, porque é cíclico, hoje você não termina. Né? Nem quando morre você termina, porque tem uma possibilidade enorme de você ter uma outra dimensão. Ou não é verdade? Você não sabe explicar. Por exemplo, a parte do universo que ninguém sabe o que é, que não é estrela nem nada. O que é aquilo? Os cientistas também não sabem, não. Né? Então, nós estamos aqui, o meu amigo fala sempre o seguinte, quanto mais luz, mais escuridão em torno. Quanto mais a gente sabe, mais tem para aprender. Então, hoje, a Isadora dá aqui para a gente um depoimento histórico, importantíssimo, não é porque eu estou enchendo só o nosso ego da Abragete, não. Sabe, Zé? Eu acho que é o que o Heráclito falou lá, 501 a.C., em Éfeso, se você quiser, que é o quê? Espere o inesperado, senão ele não encontrará. Quem não veio aqui perdeu, mas a tecnologia fez com que você que está nos acompanhando, porque tem outros a fazer, está aí acompanhando também. Né, Zé? A maravilha do digital. Quer dizer, o físico e o digital, viu, Isadora? Parabéns aí, você nos deu uma Obrigada. vivência, sabe, que marca, é um ponto que a gente chama de inflexão. Quem sabe de agora para frente a gente consiga, não é, sistematizar isso, junto, inclusive, ao Ministério do Turismo em Brasília, não é verdade? Eu acho que tem que fazer um trabalho nesse sentido. E os objetivos do Ministério do Turismo são exatamente esses, assim, garantir um atendimento acolhedor, inclusivo, garantir que as instalações sejam construídas aí respeitando o desenho universal de acessibilidade. Então, tudo que eu estou falando hoje é trazendo para a prática pontos que já vêm sendo pensados, mas que precisam também da participação e do microfone mesmo dado a pessoas com deficiência para que elas mesmas sejam ouvidas e consigam sinalizar o que precisa ser melhorado. Então, estar aqui hoje também falando sobre esses pontos é muito importante, porque vai abrindo portas, né? E contribuindo ali trabalho de
de formiguinha para que a gente não precise também falar mais sobre isso, né? A ideia é que a acessibilidade seja colocada em prática já, para que a gente tenha um futuro que a gente não precise mais falar dela. Então, obrigada. Pois exatamente. Aí você introjeta, não é? E aí muda. É a questão seguinte: a maior dificuldade, Isadora, não é você adquirir novos comportamentos, não, esquecer os antigos. Esse é o grande problema nosso. Ou não é? Quando você fala em mudança em algumas áreas, quando eu era da Rede Globo Televisão, quase 20 anos, não é? Aí terminou, não tem mais Globo, o que eu vou fazer? E aí? É um grande, é aquele momento, né? Que o Luiz brinca aqui, momento de decisão, né? Que a pinga mineira chama decisão. Qual a decisão que você tomou? Brincando, né? Aí o que tem que ser feito? Primeira coisa, humildade intelectual. Você chora primeiro, chora andando, porque vai acabar a lágrima, você chegou a lugar nenhum. Segundo, luta, busca caminhos, imagina, né? Procura anjos de luz, pessoas que sabem. Livro, pode ser de papel, pode ser do que for, o importante é a informação. Né? O terceiro ponto, você faz um acordo. Ou continua ou muda de área totalmente. Né? E a tecnologia veio exatamente para isso, para nos ajudar. Né? E acredito que a gente vai lutar, e sempre vai lutar, para esquecer hábitos antigos. Né? Porque é área de conforto. O mapeamento cerebral, quando a gente pensa, dói. Por isso que a maioria não pensa. Entendeu? Porque quando dói, por quê? Por quê? Você vai fazer sinapses. Então, fisicamente, dentro da nossa cachola, nosso cérebro, quando você pensa diferente, começa a formar novas redes. Isso dói. Dói, porque você sente um negócio estranho, mas é verdade, do ponto de vista neurocientífico. Por isso que ninguém gosta de mudar, mas adora experimentar. Tem hora que você tem que falar assim, quem quiser participar, dá um passo à frente. O que a gente faz? Dá um passo atrás, fica o cara sozinho na frente. Entendeu? Aí ele vai, porque empurraram ele. É o que a águia faz com a águiazinha lá em cima no penhasco, viu, Isadora? Ela fica assim, olha para o outro lado, ela vê que ele já vai voar, dá nele um toquinho, cai lá de cima e começa a voar, porque ele foi feito para voar. Agora, se ninguém empurrar ele, gente, não faz não. Quando nós pensamos lá em Joinville fazer um congresso em Belo Horizonte, pelo amor de Deus, né, Zé? Nós dois falamos, temos que ousar. Se não der, a gente volta para explicar por que não conseguiu, aí pelo menos o outro não erra. É uma maneira, é um escape mental, mas fizemos. Fizemos, que eu falo, vocês fizeram. E a gente está incluído e tal, e está dando a contribuição que pode. Não é? Eu acho que isso é muito importante. Para ter boas ideias, você tem que ter muitas ideias. Todo mundo tem milhares de ideias todos os dias. Eu adoro. Agora, os que se transformam em alguma coisa é quando você bota ação, action, isso que importa. Bota ação. Se não sabe, procura quem sabe. Então, basicamente, isso é uma reflexão. Nós viemos aqui, foi para isso, porque às vezes a gente vai para um debate, sabe, Isadora? Vai para um coquetel, e o cara reclamando, que está para que ele foi lá? Pô, não é possível que você é tão assim do efeito manada, pensa, não vai. Agora, se você não vai, paga um preço também, né? Pode perder o grande amor da sua vida, ou o grande negócio da sua vida, ou a grande degustação do ano que você acabou ficando em casa. Aí fala, não convida o Zé Aparecido não, que ele não vai não. Aí, Zé, ninguém te convida para mais nada, doutor. Aí você não vai mesmo em lugar nenhum. Se a escolha é essa, parabéns, né? A diferença de solidão e de escolha de viver sozinho é diferente. Você pode estar no meio da multidão e se sentindo, quando a gente viaja para o exterior, é assim, né? Aquele bando de gente assim lá em... Onde você estiver, pode ser qualquer... Nova York, a gente fala muito também, né? Você está em Times Square ali e fala, não conhece ninguém te conhece. Que coisa! Não é? E um amigo meu, só para encerrar, para brincar, fala o seguinte, você vai sozinho? Eu falei, vou. Eu falei, você está muito mal acompanhado. É um pouquinho de humor. Então, Isadora, obrigado aí pela sua presença, pelo seu depoimento, não é? E você tem aí todo o tempo do mundo para mandar o recado para quem está nos acompanhando, lá em cima, lá, as câmeras, as redes sociais. Queria agradecer novamente, né, pelo convite. Estar aqui hoje é muito importante.
Ontem foi Dia da Consciência Negra, né? Então, abrir esses espaços também para pessoas negras falarem é muito necessário para que a gente garanta também falas plurais e ambientes também diversos. Então, agradeço. Vou deixar novamente aqui, né, meus contatos. Eu sou Isadora Nascimento, nas redes sociais, o Olhar Cotidiano, @olharcotidiano_. Tem a página que está surgindo agora para indicar lugares de BH, que chama Eu Animo Em. Então, também estou lá, qualquer coisa, só sinalizar. E agradeço e desejo aí um ótimo congresso para vocês, boas trocas, boas palestras, bons estudos. E também, né, todo mundo acaba aprendendo. Eu trouxe um pouco de conhecimento aqui, mas sempre saio com conhecimentos novos, né, ouvindo as pessoas que estão do meu lado. Então, agradeço também por isso. E é isso, gente. Obrigada e um ótimo restinho aí de tarde para vocês. Nós aqui agradecemos a Isadora, vamos aplaudi-la. Isadora Rodrigues Nascimento Santos. Olha, ela pode não ser jornalista de formação, mas eu vou te falar, comunica bem, viu? E é boa de marketing, né? Vocês viram como ela não perdeu a oportunidade e disciplinada. Eu falei, olha para cima que lá em cima estão as câmeras das redes sociais. Ah, não deu outra. Né? Ela já fez tudo. Vamos, então, olha, gente, obrigado aí a vocês que ficaram até agora. E lembrando a você que nos acompanha, que nós vamos ter à tarde ainda mais 2 painéis, vamos ter aqui pessoas muito importantes, né, na área de comunicação, o professor Arregui, que é o diretor dessa área aqui da FUMEC, onde nós estamos aqui no auditório Fênix. Eu gostei do nome, né? Fênix, aqui o auditório. Fênix é o que renasce das cinzas. Então a gente está sempre se renascendo, né? A cada momento, a cada dia, que dorme, que levanta e que está aqui. Eu estarei com vocês aqui, vai estar também a ex-secretária Maria Elvira, foi secretária de Turismo, ou seja, envolveu a pele, ela sabe o que ela vai dizer. E nos dá uma visão histórica também da questão. O jornalista Irã Firmino, que é o que ganhou o prêmio, não é? O prêmio ESSO de jornalismo? ESSO de jornalismo, sim. E ganhou na minha cidade, porque ele fez uma série de reportagens sobre como é que a loucura, gente, era tratada. A minha cidade, Barbacena, teve 60 mil pessoas que de doidos não tinha, não é que não tinha, né? Mas era um absurdo que eles fizeram, porque eles usavam isso para fazer depósito de gente, né? Outra coisa, o trem de doido vem disso, porque os outros estados, lá nós tínhamos um privilégio de ter linha férrea, viu, professor Osório, não é verdade? Aí eles botavam o pessoal no trem e despejavam na estação. Quer dizer, a gente não pediu o cara para ir lá, mas aí vinha mendigos, o pessoal todo, coitado, né? Que aí foi parar tudo lá. E o tratamento que era dado era... Na minha infância eu me lembro disso. Era uma coisa horrorosa, um negócio assim desumano ao extremo. Campo de concentração, era isso. O Irã pegou um psicólogo do chamado tratamento antimanicomial, o Basaglia, o italiano, sabe? E o Basaglia veio para o Brasil e eles fizeram essa reportagem lá e ganhou Porões da Loucura. Então, o Irã Firmino é um grande depoimento que ele vai dar, e ele é hoje o editor, o dono, o que criou uma revista chamada Ecológico. Pô, quer dizer, olha que nós estamos vivendo esse calor aí, ó, tem a ver com isso, né? A gente pensa que não, mas é cada um de nós soltando aí os seus erros no mercado. Então, só para dar a vocês aí uma ideia do que nós vamos ter. Então, à tarde, quem vier aqui, se você quiser vir para a FUMEC, pode vir, fala que é convidado da Abrajet, que será um prazer recebê-los. E você que não pode sair do escritório, da sua casa, o que for, sua fazenda aí, liga aí agora à tarde que você vai ter, né, a partir das 2 da tarde, 2, né? 2 da tarde, nós vamos ter, então, esse aprendizado, essa aula coletiva e global. Isso é muito importante. Obrigado e até a parte da tarde.